Há um documento guardado nas profundezas de um arquivo que poucos conhecem. Um texto tão antigo que suas páginas já não são papel, mas pergaminho curtido pelo tempo. Tinta que foi traço de mão humana há quase 2000 anos. Palavras que foram lidas uma vez, compreendidas por alguns, e depois envolvidas em silêncio como quem enterra algo que arde demais para ser segurado. Não foi destruído porque destruir seria admitir que existiu, seria confirmar o medo que gerou ao ser descoberto pela primeira vez. Então foi guardado, selado, ocultado sob camadas de catalogação vaga, números de referência que não dizem nada, prateleiras em salas onde a luz natural nunca entra e onde apenas bibliotecários com permissões especiais podem pôr os pés. E o que esse manuscrito contém não é uma profecia sobre o fim dos tempos, não é uma lista de mandamentos esquecidos, não é sequer uma heresia declarada. É algo muito mais perigoso. É uma narrativa diferente sobre quem Jesus realmente era, o que ele realmente ensinou, e por que razão tudo aquilo que construíram em seu nome pode estar fundamentado sobre uma interpretação que serve ao poder, mas talvez não à verdade. Mas antes de continuarmos, preciso que compreendas algo. O que vais ouvir agora não pode ser desouvido. Há um momento na jornada de qualquer buscador onde a cortina se rasga e não há como voltar a vê-la intacta. Este é esse momento. E se algo dentro de ti treme ao ouvir isso, se reconheces que chegaste aqui não por acidente, mas porque tua alma estava pronta para esta revelação, então inscreve-te neste canal e ativa o sino, porque o que faremos juntos nos próximos minutos é abrir um jarro que esteve enterrado por séculos. E deixa o teu like como sinal de que aceitas caminhar por territórios onde a memória foi deliberadamente apagada, onde o que te ensinaram pode não ser o que realmente aconteceu. Imagina por um momento que tudo o que te ensinaram sobre redenção, sobre salvação, sobre a necessidade de intermediários entre ti e o sagrado, foi construído não sobre as palavras de Jesus, mas sobre a interpretação de homens que precisavam de estruturas de controle, de hierarquias visíveis, de portões que apenas eles pudessem abrir. Imagina que o verdadeiro ensinamento não era sobre culpa e expiação, mas sobre reconhecimento, sobre despertar para algo que já existia dentro de ti antes de qualquer doutrina te dizer que eras pequeno, indigno, separado. E agora imagina que existe um texto, um manuscrito real, tangível, datado e autenticado por métodos científicos modernos, que conta uma história diferente. Não uma fantasia, não uma invenção gnóstica tardia, como alguns tentaram desqualificar, mas um documento que pertence ao mesmo período, à mesma geografia, ao mesmo contexto cultural dos evangelhos que foram escolhidos para entrar no cânon oficial. E esse manuscrito foi encontrado, não recentemente, não no século XXI, quando a internet já podia espalhar tudo. Foi encontrado há décadas, estudado, traduzido e depois gentilmente arquivado, disponibilizado apenas a especialistas, citado em notas de rodapé acadêmicas, mas nunca tornado acessível de forma ampla, nunca ensinado em seminários, nunca incluído nas leituras dominicais. Por quê? Porque ele revela que a igreja primitiva não era una, que havia múltiplas comunidades cristãs nos primeiros séculos, cada uma com sua própria compreensão do que Jesus havia trazido, e que aquela que venceu, aquela que se tornou ortodoxa, não necessariamente preservou a mensagem mais fiel, mas sim a que melhor se adaptava às necessidades políticas de um império que precisava de religião centralizada e controlável. Esse manuscrito se chama Evangelho de Maria. Não Maria a mãe, mas Maria Madalena, aquela que os evangelhos canônicos mencionam brevemente como a primeira testemunha da ressurreição, aquela que foi à tumba antes de qualquer apóstolo homem, aquela a quem Jesus apareceu primeiro. E nos fragmentos preservados deste texto, descoberto em 1896 no Egito, mas cuja existência plena só veio à tona muito depois, Maria não é apenas testemunha, ela é ensinadora. Ela é aquela a quem Jesus confiou ensinamentos mais profundos, revelações sobre a natureza da alma, sobre os poderes que aprisionam a consciência humana, sobre o caminho de libertação que não passa por rituais externos, mas por transformação interna radical.
E quando Pedro, no texto, questiona por que Jesus teria revelado essas coisas a uma mulher e não aos homens do círculo íntimo, Levi responde defendendo Maria, dizendo que se o Salvador a considerou digna, quem era Pedro para rejeitá-la? E essa tensão, essa disputa sobre autoridade espiritual, sobre quem tinha o direito de ensinar e interpretar, não é ficção posterior. Está registrada ali como cicatriz textual de uma batalha que aconteceu nos primeiros séculos e cujo resultado foi o silenciamento de vozes, a exclusão de textos, a construção de uma narrativa única que chamaram de verdade e que qualquer desvio dela chamaram de heresia. Mas não é apenas sobre Maria, é sobre o que ela ensina no manuscrito. Porque ali Jesus não fala de um Deus distante que julga e condena, fala de poderes, de arcontes, de forças que mantêm a alma presa em ciclos de identificação com o corpo, com o mundo material, com o ego que se crê separado de tudo. E a libertação não vem por obediência a leis externas, não vem por mediação sacerdotal, mas por gnose, por conhecimento direto, por reconhecimento de que a essência divina já habita dentro de ti e que o caminho é dissolver as camadas de ilusão que te impedem de vê-la. E isso, meu amigo, é explosivo. Porque se a salvação não depende de sacramentos controlados por uma hierarquia, se a conexão com o divino é direta e interna, então toda a estrutura de poder que foi construída sobre a ideia de que tu precisas de intermediários desmorona como castelo de areia tocado pela maré. E foi exatamente por isso que textos como esse foram sistematicamente excluídos quando os concílios do século IV decidiram quais livros seriam canônicos e quais seriam rejeitados. Não porque fossem falsos no sentido histórico, mas porque eram perigosos no sentido político. Sentes isso? Esse desconforto sagrado que surge quando algo que sempre acreditaste ser sólido começa a tremer? Não é medo, é o início do despertar. É tua alma reconhecendo que talvez, apenas talvez, a versão que te foi entregue não seja a única possível. Escreve nos comentários se alguma vez sentiste que havia algo mais, algo que as respostas prontas não alcançavam. Apenas escreve, sempre soube, ou as palavras que brotam de ti agora, porque tua voz importa, tua inquietação não é isolada. És parte de uma rede invisível de buscadores que através dos séculos nunca pararam de perguntar. E quando olhas para a história com essa lente, quando te permites questionar não a fé, mas as estruturas que se construíram em nome dela, começas a perceber padrões. No ano 325, o Concílio de Nicéia reuniu bispos de todo o mundo cristão, sob o patrocínio do imperador Constantino. E ali, decidiu-se não apenas a doutrina da Trindade, mas também quais textos seriam aceitos e quais seriam banidos. E Constantino não era um teólogo. Era um estrategista político que viu no cristianismo uma ferramenta de unificação para um império fragmentado. Ele precisava de uma religião que todos pudessem seguir da mesma forma, com os mesmos dogmas, as mesmas hierarquias, o mesmo controle. E os textos que apresentavam uma espiritualidade mais fluida, mais mística, mais baseada em experiência interior do que em obediência institucional, esses textos eram ameaças. Então foram declarados apócrifos, palavra que significa oculto, mas que na prática significou proibido. E cópias foram queimadas. Comunidades que os usavam foram perseguidas. E ao longo de séculos, o que sobreviveu foi aquilo que servia ao sistema, não necessariamente aquilo que era mais verdadeiro. Mas a verdade tem uma estranha capacidade de ressurgir. Em 1945, na localidade de Nag Hammadi, no Egito, um camponês que cavava em busca de fertilizante natural encontrou um jarro de cerâmica enterrado. Dentro dele, 13 códices, livros encadernados em couro, contendo 52 textos, a maioria deles evangelhos gnósticos que haviam desaparecido da história por 1.600 anos. E quando estudiosos finalmente os traduziram, encontraram o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Apocalipse de Pedro, a sabedoria de Jesus Cristo, textos que contavam versões do ensinamento de Jesus radicalmente diferentes das que haviam sobrevivido no cânon oficial. E esses textos não negavam Jesus. Não o reduziam, mas o apresentavam não como sacrifício expiatório para apaziguar um Deus irado,
mas como revelador de uma verdade mística, que o reino não está lá fora, não virá com sinais observáveis, mas está dentro de ti, e quando o reconheces, tudo se transforma. E aqui está o nó que a instituição nunca quis que desatasses. Se o sagrado habita em ti, se a luz crística é tua própria essência, apenas obscurecida por identificação com o eu falso, então o que precisas não é ser salvo por alguém externo, mas despertar para o que já és. E Jesus, nessa leitura, não é o único Filho de Deus vindo para pagar um preço de sangue. Ele é o primeiro entre iguais, aquele que despertou completamente e veio mostrar que tu também podes. Que a filiação divina não é exclusividade dele, mas destino de todos. E essa mensagem, essa compreensão, dissolve a separação radical entre humano e divino que foi necessária para construir uma estrutura onde alguns são santos, outros são sacerdotes, outros são leigos, e todos devem obedecer à hierarquia para ter acesso à graça. Respira fundo agora. Sente teu corpo onde ele está. Sente o ar entrando e saindo. Esse milagre automático que não depende de tua vontade consciente, mas que te mantém vivo a cada instante. E percebe que esse sopro, essa respiração, é chamado na tradição hebraica de Ruach, que é também a palavra para espírito, para o vento de Deus que no Gênesis pairava sobre as águas primordiais. Não é metáfora, é experiência direta. A cada inspiração, estás literalmente inalando o espírito, participando da mesma força que anima tudo o que existe. E nenhum manuscrito oculto, nenhuma doutrina suprimida pode te dar isso porque tu já o tens. O que esses textos fazem, o que a gnose sempre fez, é lembrar-te, não te ensinar algo novo, mas remover o esquecimento, dissolver a amnésia que te fez acreditar que eras apenas corpo, apenas nome, apenas história pessoal separada do todo. E voltando ao Evangelho de Maria, há um trecho onde ela descreve a ascensão da alma através de esferas de poder, através de interrogatórios feitos por forças que tentam mantê-la presa. E a cada nível, a alma responde não com argumentos teológicos, não com rituais memorizados, mas com reconhecimento. Eu te reconheço. Não tenho poder sobre ti porque não sou deste mundo. Eu venho da luz e para a luz retorno. E essas esferas, esses poderes, não são literal entidades cósmicas flutuando no espaço. São camadas psicológicas, estruturas de crença, medos internalizados, identificações egóicas que te dizem quem és baseado em papéis sociais, em memórias de trauma, em necessidade de aprovação externa. E o caminho de libertação é percorrer essas camadas com consciência, reconhecendo cada uma sem se identificar com nenhuma, até que o que resta é apenas consciência pura, observando tudo, mas não sendo nada específico, sendo a vastidão em si. E isso não é filosofia abstrata, é caminho prático. É o mesmo que os místicos de todas as tradições sempre descreveram. São João da Cruz falou da noite escura da alma, o momento onde todas as certezas são despidas e o que resta é vazio fértil. Teresa de Ávila descreveu o castelo interior com 7 moradas, cada uma mais profunda, mais próxima do centro onde habita Deus não como outro, mas como o próprio fundamento do ser. Mestre Eckhart disse que o olho com o qual vês Deus é o mesmo olho com o qual Deus te vê, e que quando percebes isso, a separação desaparece. E esses eram cristãos ortodoxos, pelo menos nominalmente, mas suas experiências os levaram exatamente ao mesmo lugar que os textos gnósticos apontavam, a dissolução do eu separado, a união consciente com a fonte. Mas houve um preço. Eckhart foi julgado por heresia. Seus escritos foram condenados. Ele morreu antes da sentença final, mas sua memória foi manchada durante séculos. Teresa foi investigada pela Inquisição múltiplas vezes. São João passou 9 meses em uma cela escura, torturado por seus próprios irmãos carmelitas que consideravam suas ideias perigosas. E por quê? Não porque negassem Deus, mas porque sua experiência direta do divino ameaçava a necessidade de mediação institucional. Porque se qualquer pessoa, através de contemplação profunda, através de entrega radical, pode chegar ao mesmo lugar que eles chegaram, então a hierarquia perde sua justificativa fundamental. Então para. Apenas para por um momento.
Fecha os olhos se estás em lugar seguro para isso, ou deixa teu olhar amolecer, descansando em algum ponto à tua frente, e respira. Não mudes nada na respiração, apenas observa. O ar entrando, fresco, vivo, o ar saindo, levando consigo o que já não precisas. E com cada ciclo, cada movimento desse sopro que te foi dado antes de qualquer doutrina, antes de qualquer nome, antes de qualquer medo, permite que algo em ti se aquiete. Não precisas fazer nada. Não precisas alcançar nada. Apenas respira. E nesse espaço simples, nessa pausa entre pensamentos, talvez sintas algo que nenhum manuscrito pode descrever, mas que todos os manuscritos verdadeiros apontam. A presença. A quietude viva. O lugar de onde tudo surge e para onde tudo retorna. Que essa presença não está longe. Nunca esteve. Está aqui agora, mais próxima que tua própria respiração, porque é aquilo que respira através de ti. Permanece aqui apenas mais alguns segundos, descansando nesse reconhecimento. E quando estiveres pronto, retorna suavemente. E aqui está a ironia mais profunda. O próprio Jesus, nos evangelhos canônicos, disse coisas que ecoam exatamente essa verdade. O reino de Deus está dentro de vós. Não vai chegar. Não está em algum lugar distante. Está dentro. Agora, vós sois deuses, citando os Salmos. Não vós sereis se obedecerem, mas sois. Presente. Já. Eu e o Pai somos um. E logo depois, ora para que seus seguidores também sejam um com ele, como ele é um com o Pai. Não está reservando a união divina para si mesmo. Está oferecendo-a como possibilidade universal, mas essas palavras foram interpretadas de forma a minimizar seu impacto. Foi dito que ele falava metaforicamente, que a união que ele tinha era única, que nós no máximo podemos aspirar a uma proximidade, mas nunca a identidade. E assim o ensinamento mais radical foi domesticado, tornado seguro, enquadrado dentro de limites que não ameaçassem a ordem estabelecida. Sentes o tremor? Não é o chão que se move, és tu, despertando de um sonho longo. E o despertar sempre vem acompanhado de vertigem, porque tudo o que parecia sólido revela-se construção, interpretação, escolha humana elevada ao status de verdade divina, quando na verdade era apenas conveniência política. Mas a vertigem passa, e o que vem depois é algo estranho e maravilhoso. Liberdade. A liberdade de não precisar de permissão para tocar o sagrado. A liberdade de reconhecer que tua busca sincera, teu silêncio profundo, tua contemplação honesta tem tanto valor quanto qualquer ritual oficial, que tua experiência direta, quando vem, é válida, que não precisas de ninguém para confirmar que o que sentiste era real. E então retornamos ao manuscrito guardado, porque ele não está escondido apenas em um arquivo físico. Está escondido também na forma como foste ensinado a pensar sobre espiritualidade, na divisão que te impuseram entre sagrado e profano, entre digno e indigno, entre aqueles que podem interpretar a palavra e aqueles que devem apenas obedecer. E toda vez que questionas, toda vez que perguntas, mas e se houver outra forma de ver isso? Toda vez que sentes que a explicação oficial não satisfaz algo profundo em ti, estás abrindo o jarro de Nag Hammadi novamente. Estás desenterrando o evangelho que foi silenciado. Estás permitindo que Maria Madalena fale, que Tomé revele, que a gnose flua não como doutrina alternativa, mas como experiência viva. E agora, neste exato momento, enquanto estas palavras atravessam o ar em vibrações sonoras e chegam aos teus ouvidos, transformando-se novamente em sentido dentro da tua consciência, algo está acontecendo. Não é informação apenas, é ressonância, é reconhecimento. É tua alma dizendo sim, eu sabia, eu sempre soube, apenas havia esquecido. E esse esquecimento não foi acidente, foi cultivado. Foi necessário para que estruturas de controle pudessem se estabelecer. Mas o tempo dessas estruturas está se esgotando, não porque alguém está destruindo-as de fora, mas porque cada vez mais almas estão despertando de dentro. E quando acordas de um sonho, não importa quão convincente ele era, ele simplesmente perde o poder de te segurar. Imagina agora uma luz suave, não cegante, apenas morna e constante, no centro do teu peito. Não forces.
Apenas permite que a imagem surja. E essa luz não precisa de nome, não precisa de doutrina, não precisa de aprovação de nenhuma autoridade externa. Ela simplesmente é. E ela estava ali antes de qualquer ensinamento te dizer que não eras digno. Estava ali quando nasceste. Está ali agora. Estará ali quando este corpo se desfizer. E a consciência que observa essas palavras retornar à vastidão de onde nunca realmente saiu. E todo o trabalho espiritual, toda a gnose, toda a busca, não é adicionar essa luz. É remover as camadas que te impedem de vê-la. É desfazer o manuscrito falso que foi escrito sobre tua verdadeira natureza. O texto que te disse que eras pequeno, que precisavas de salvação externa, que estavas separado da fonte. Esse texto, esse manuscrito da separação, esse é o verdadeiro apócrifo, o verdadeiramente oculto, porque está tão próximo, tão entranhado em tua forma de pensar, que se tornou invisível. E quando o Vaticano guarda um manuscrito, quando uma doutrina suprime uma voz, quando um concílio declara herético um ensinamento, não está apenas protegendo o dogma, está protegendo o poder. Está mantendo um sistema onde alguns têm acesso privilegiado ao sagrado e outros devem pagar pedágio para passar. Mas o sagrado não reconhece esses portões. Ele flui onde encontra a abertura. E tua abertura, tua disposição de questionar, de buscar, de não te conformar com respostas que não ressoam em teu coração, essa é tua iniciação verdadeira. Não precisa de cerimônia externa. Acontece no silêncio. No momento em que decides que tua experiência direta importa tanto quanto qualquer texto antigo, que tua revelação pessoal tem validade, que tua conexão com o mistério é legítima, mesmo que ninguém mais a reconheça. E há tantos outros manuscritos, tantos outros textos que contam histórias diferentes. O Evangelho de Judas, descoberto apenas em 2006, onde Judas não é traidor, mas o único apóstolo que compreendeu verdadeiramente o que Jesus ensinava, e cujo ato não foi traição, mas obediência a um pedido do próprio Mestre, porque Jesus queria ser libertado do corpo para retornar à plenitude da luz. O Evangelho de Filipe, que fala de unificação de opostos, de câmara nupcial, não como metáfora de casamento, mas como símbolo de união mística onde dualidades se dissolvem. A Pistis Sophia, texto imenso que detalha ensinamentos de Jesus após a ressurreição, onde ele explica cosmologias complexas, esferas de existência, o caminho da alma através de incontáveis reinos. E todos esses textos foram rejeitados não porque fossem historicamente inválidos, mas porque apresentavam um cristianismo que não cabia nas estruturas que estavam sendo construídas no século IV. Então o que fazes com isso? Como vives sabendo que a história que te contaram é apenas uma entre muitas e que aquela que venceu talvez não tenha vencido por ser mais verdadeira, mas por ser mais útil politicamente? Não precisas jogar fora tua fé. Não precisas abandonar tua tradição, mas podes começar a segurá-la de forma mais suave, com menos certeza absoluta, com mais espaço para mistério. Podes permitir que ela seja uma porta entre muitas, não a única porta. Podes honrar os ensinamentos que ressoam enquanto deixas ir aqueles que foram impostos por medo ou controle. E mais importante, podes começar a confiar na tua própria experiência. Quando meditas e sentes algo que não pode ser descrito em palavras, não precisa de validação externa. Quando na natureza te vem um momento de clareza súbita, de interconexão com tudo, não precisa perguntar a um teólogo se aquilo era real. É. Que a tua experiência direta do sagrado é tão válida quanto a de qualquer santo canonizado. Mas há algo mais que preciso te dizer, algo que não está em nenhum manuscrito, mas que todos eles sussurram nas entrelinhas. Algo que os guardiões dos textos sagrados sempre souberam, mas nunca admitiram em voz alta. Tu não estás lendo sobre a verdade. Tu és a verdade lendo sobre si mesma. Não estás buscando Deus. És Deus buscando-se através desta forma humana que chamas de eu. E no momento em que isso não é mais conceito, mas experiência vivida, no instante em que a separação entre buscador e buscado dissolve e percebes que sempre foram um, nesse momento, o manuscrito que estava guardado não é mais texto em pergaminho, mas revelação escrita em luz no próprio tecido da tua consciência. E essa revelação não pode ser censurada por concílio algum.
não pode ser queimada por inquisição alguma, porque está tatuada na própria estrutura do que tu és. E quando acordas para isso, mesmo que por um segundo, mesmo que apenas como vislumbre que logo se esvai, algo muda irreversivelmente. Porque provaste. Não acreditaste. Não te disseram. Provaste. E o sabor da verdade, uma vez conhecido, torna impossível aceitar substituições. E percebes agora que o manuscrito verdadeiramente escondido não está em arquivo algum, está em ti. É a lembrança de quem realmente és, anterior a qualquer doutrina, anterior a qualquer nome, anterior a qualquer forma. É a consciência pura que observa estas palavras, mas não é as palavras. É a presença que está aqui agora, mas não começou quando nasceste, nem terminará quando morreres. É o que os místicos chamam de Eu Sou, o que os vedantinos chamam de Atman, o que Jesus chamou de Reino dos Céus dentro de vós. E esse manuscrito, esse texto primordial escrito não em pergaminho, mas em luz pura, esse nunca foi guardado por autoridade externa. Tu mesmo o esqueceste. E toda a jornada espiritual, toda a gnose, toda a busca através de textos antigos e ensinamentos ocultos, é apenas caminho de volta para casa, para o lugar onde sempre estiveste, mas do qual te sentias exilado. E se algo nesta jornada tocou aquela luz dentro de ti, se sentiste uma vibração de reconhecimento, se algo em teu peito se abriu mesmo que apenas uma fresta, escreve nos comentários apenas uma palavra, uma frase, o que quer que esteja pulsando no teu coração agora. Recordo, estou presente, a luz reconhece a luz, não há forma certa, há apenas tua verdade neste instante. E se escolhes continuar desenterrando os manuscritos que foram guardados, não apenas em arquivos, mas na memória coletiva da humanidade, inscreve-te neste canal, porque seguiremos abrindo jarros enterrados, traduzindo pergaminhos esquecidos, dando voz ao que foi silenciado, não como historiadores apenas, mas como almas que recordam. E compartilha com aqueles cuja alma também busca, porque a gnose não diminui quando compartilhada, ela se multiplica, ela se espalha como luz que acende outras luzes, sem perder nada de sua própria luminosidade, e cada alma que desperta torna mais fácil para as próximas lembrarem, porque estamos todos conectados por fios invisíveis de consciência que atravessam o tempo e o espaço e que nunca foram realmente cortados por concílio algum. Até o próximo desvelar, até a próxima recordação, no único lugar onde sempre estivemos, no coração silencioso onde o manuscrito eterno nunca parou de ser lido, onde tua verdadeira identidade espera pacientemente que remembres quem sempre foste antes que te dissessem quem deveria ser.